concurseiro, beleza? Professor Rodrigo Montes daqui, vamos para a nossa segunda parte da Lei de Drogas. Nessa segunda parte nós iremos falar aí sobre o tratamento que recebe o usuário dependente, beleza? Então lembre que essa Lei de Drogas, ela diferenciou muito claramente o tratamento que receberá o usuário para o traficante. Ao usuário, maior quantidade de métodos preventivos e ao traficante utilizaremos a repressão. Show de bola! Vamos começar então, vou me colocar aí no canto, né, para vocês poderem enxergar. Meu Instagram é Prof. Rodrigo Montes. Vamos lá, segunda parte da Lei de Drogas, nossa legislação extravagante de hoje. Primeira coisa, pessoal, descriminalizado. A conduta que nós falamos da aula passada foi descriminalizada? Cuidado, não. Ela foi o que? Desencarcerada. A doutrina majoritária, inclusive os tribunais entendem que foi despenalizado também. Tá? Foi despenalizado, a doutrina majoritária entende que foi despenalizado e que também foi desencarcerado. Despenalizado, o próprio Rogério Sanches defende essa posição, entre outros. Eu já discordo um pouco, porque no próprio título lá fala dos crimes e das penas. Né? Lá a partir do artigo 28, que é onde vai falar dos usuários. Então não faria sentido colocar lá das penas, né? Se não foi mais despenalizado. Então, a doutrina majoritária entende que não foi descriminalizado, continua sendo crime. No entanto, a despenalização, a maioria da doutrina e jurisprudência entende que houve sim a despenalização. Beleza? E houve também o desencarceramento. Pergunta que se faz é, cabe então prisão em flagrante para o usuário? E isso você vai matar uma enorme quantidade de questões. Não cabe prisão em flagrante para o usuário, não existe essa possibilidade, pessoal. Ele poderá ser conduzido para a delegacia, sim, será lavrado um termo circunstanciado, que é o documento, a formalização de uma ação de um menor potencial ofensivo, e esse termo circunstanciado será lavrado e ele será posto em liberdade. Pessoal, não tem pena de prisão flagrante para o usuário. Isso tem que ficar muito claro aqui, beleza? A gente tem aqui uma diferenciação então nessa lei entre usuário e traficante. Primeira coisa é que se o indivíduo pratica ações de usuário e depois de tráfico também, as duas ações de usuário e tráfico concomitantemente, perceba que o tráfico, a pena dele é óbvio que é mais pesada, então ele irá absorver aquelas penas que ele iria receber lá do consumo pessoal do usuário. O mais pesado ele vai absorver o mais leve. Então o tráfico absorve o uso. Bom, outro detalhe importante. Imagine a seguinte situação que após todas as avaliações, o juiz ele começa a pensar da seguinte forma. E se consumir e vender? Ele vai responder por qual? Espera aí. Ele consumiu ato próprio de um usuário e vendeu. Ele vai responder por qual? Pessoal, obviamente ele vai responder pelo mais pesado, pelo tráfico, porque ele vendeu. O simples fato de você vender já está configurado aqui o tráfico, beleza? Então ele irá responder pelo tráfico. E daí a gente fala isso, né? Que o tráfico ele absorve o usuário, beleza? Então, de novo, não foi descriminalizada a conduta do usuário. Portar para consumo pessoal é crime. Doutrina majoritária entende que foi despenalizado porque não cabe pena restritiva de liberdade. Mas, do próprio título eu discordo um pouco porque no título fala dos crimes e das penas e existem algumas penas lá presentes. Não é pena restritiva de liberdade. Mas nesse ponto as questões não chegam a discutir essa questão porque há uma divergência muito grande. Mas é importante saber que não foi descriminalizado e sim foi desencarcerado, por não ter mais a previsão de prisão em flagrante para o usuário. Show de bola! Bora! Artigo 28 é que fala sobre o porte para consumo pessoal, né, dessas drogas. Aqui nós temos, primeira coisa, perceba a quantidade de verbos que nós vamos ver. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal. Um detalhe aqui, para consumo pessoal. Esse é o ponto-chave. Aqui já está indicando que é o usuário e não traficante. É a palavra mágica aqui, né? As palavras consumo pessoal. Agora perceba que ele fala que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, são vários verbos. Pessoal, e se ele fazer duas ações ao mesmo tempo? Se ele adquirir e guardar, ele irá responder duas vezes pelo mesmo crime? Não, a gente vai chamar isso de ação múltipla.
crime de ação múltipla. Crime de ação múltipla é aquele crime em que ele pode agir em mais de um desses verbos aqui, pode realizar mais de uma dessas ações, mas ele irá responder apenas por uma, tá? Ele não irá responder mais de uma vez por praticar mais de um verbo desses aqui presentes. Crime de ação múltipla. Perceba que adquirir, a gente vai falar que adquirir é crime instantâneo. Instantâneo. Não sei por que tá com caps lock. Vamos tirar esse caps lock. Crime instantâneo. Adquirir é crime instantâneo, é do momento. Ele adquire rápido e vai embora. Agora, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo, isso vai se manter por um elevado lapso temporal. Aí esses a gente vai chamar de crimes permanentes. Tá bom? Por quê? O cara adquire e acabou. Pegou, adquiriu, é rápido, é instantâneo. Agora, permanente é aquele que se perpetua por um espaço de tempo elevado. Como ter em depósito, vai ficar lá por um longo período, transportar, ele está com ele o tempo todo com essa droga, então é permanente. Beleza? Outro detalhe importante, todos esses aqui, essas criminalizações dos crimes de usuário que eles praticam, serão julgados pelo GCRIM, pessoal. O que é o GCRIM? É o Juizado Especial Criminal. Lá no Juizado Especial Criminal, eles têm alguns ritos, né, que a gente chama de rito sumaríssimo, que é ter celeridade no processo, economia processual, simplicidade, informalidade, oralidade. E além disso, ele tem direito a alguns benefícios, o autor do fato, né? Ele tem direito, por exemplo, à transação penal em alguns casos, é possível a composição civil dos danos. São benefícios que é dado ao autor que aí ele não receberia a pena restritiva de liberdade. Aí esses crimes de menor potencial ofensivo, eles serão julgados pelo GCRIM, que é uma justiça mais rápida, mais informal, mais célere, que evita as audiências e recursos, né? E aí ele acaba tendo essa possibilidade de ser julgado pelo GCRIM nos crimes aqui dos usuários. Beleza, pessoal? Um detalhe, lembre que aqui será lavrado o termo circunstanciado, porque nós estamos falando aqui de ações do usuário, de menor potencial ofensivo. Então, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. Por isso que eu falo que não foi despenalizado, na minha visão. Mas se a doutrina majoritária entende que foi despenalizado, a gente tem que acatar o que eles falam. Mas perceba que no próprio texto ele fala as seguintes penas. Penas de advertência, são 3 penas aqui iniciais, pessoal. Primeiro, advertência sobre os efeitos das drogas é simplesmente um bate-papo. As drogas causam isso no seu organismo. Se você utilizar por esse período, você vai começar a ter esses efeitos colaterais e blá 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 blá. Você fazer uma advertência sobre os efeitos das drogas. A outra possibilidade de pena, lembrando que uma não é sucessiva da outra, você pode aplicar isolada ou cumulativamente cada uma delas, mas também pode ser realizada a prestação de serviços à comunidade. Esses usuários prestar serviços à comunidade para poder fazer um trabalho que seja relacionado mesmo a drogas, né? Mas do combate à droga, fazer um serviço à comunidade, ou também pode uma medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Ou seja, ele vai participar de cursos sobre as drogas, os efeitos, o quanto isso prejudica toda a nação, enfim, cursos educativos. Então são 3. Isso a gente já tem que começar a memorizar agora. Fecha o olho e começa a trabalhar. Advertência, prestação de serviços comunitários, medida educativa. Começa com poucas palavras, pessoal. A gente nunca vai levar textos enormes para a prova. A gente precisa de palavras-chave. Beleza? Ótimo. Então a gente destrinchou esse primeiro artigo. Vamos colocar aqui, limpar um pouco o slide para a gente poder mostrar. Essas penas poderão ser aplicadas por até 5 meses. Só que, se for um indivíduo que é reincidente nessas ações de consumo pessoal, de usuário do artigo 28, se for reincidente, poderá ter um prazo maior aplicado até 10 meses. Óbvio que esse prazo é só para essas duas. Não vai ficar aplicando advertência sobre os efeitos das drogas durante esse período. Só faz sentido para prestação de serviço à comunidade e para medidas educativas. A esse prazo de 5 meses, em caso de um indivíduo que é reincidente, poderá ser aplicado
por até 10 meses. Eu fiquei na frente, pessoal, desculpa. Deixa eu sair aqui. Nos casos de reincidente, pode ser aplicada por até 10 meses. Beleza, pessoal? Então grave esse prazo. 5 é regra, reincidente até 10 meses. Show de bola. Vamos continuar então. Vamos ver os pontos importantes aqui. Coloca o QAP importante para reforçar, né, que não há prisão em flagrante para o crime cometido do artigo 28, o crime do usuário. Jamais ele poderá receber prisão em flagrante, ele pode ser apreendido, conduzido até a delegacia, vai ser lavrado um termo circunstanciado, mas o que pode acontecer é o encaminhamento dele ao juízo competente ou, na falta do juízo competente, compromisso, fazer o compromisso de realmente comparecer em data e horário pré-determinados ao juízo competente. Perfeito? Mas jamais prisão em flagrante. Isso é importante porque cai muito em prova. Outro detalhe importante é que nós tivemos uma alteração recente no STF. Já foi uma audiência virtual, foi em dezembro, se não me engano foi em novembro de 2019. Isso. Em novembro de 2019 nós tivemos essa audiência onde foi determinado o seguinte, que agora é possível aplicar o princípio da insignificância para pequena quantidade de drogas. No caso, uma mulher foi julgada porque ela estava portando 1 grama de maconha, né? E aí o voto do STF foi favorável, no sentido, a maioria votou no sentido que era possível sim aplicar-se o princípio da insignificância para os casos de porte de drogas de pequena quantidade, para posse de pequena quantidade de drogas. Beleza? O entendimento que vinha anterior a este era o que não era possível, né, aplicar-se o princípio da insignificância. Mas aí, logo no ano passado, em 2019, já acabou essa discussão e o entendimento é que realmente se aplica agora o princípio da insignificância para pequena quantidade de drogas. Beleza? Também chamado de princípio da bagatela, né? Então, grava isso daí, lembra disso na hora da prova, jurisprudência recente, vamos que vamos para frente. Parágrafo 1º do artigo 28, ele fala: as mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Lá no caput, ele fala de você realmente adquirir a droga, né? Ter em depósito, guardar, enfim, transportar a droga em si. Aqui agora ele está falando do quê? Das plantas. Semear, cultivar ou colher plantas. Nesse caso, obviamente, se nós estamos falando de usuário, tem que ter essas duas palavras, para o consumo pessoal, elas são palavras-chave. Mas, se você semeia, cultiva ou colhe essas plantas destinadas a preparar pequena quantidade de substância, porque senão se for muita, uma quantidade enorme, aí poderá enquadrar como tráfico, né? Mas pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica, você enquadrará aqui. Aquele caso que você chega na casa do cara, ele tem um vasinho lá com uma planta de maconha lá, né? Dá pra ver que o cara não está traficando aquilo, que é uma pequena quantidade para o consumo pessoal, mas o simples fato de ter a planta já enquadraria aqui também nessa conduta do parágrafo 1º. Beleza? Parágrafo 2º, olha que interessante, ele vai falar pra gente em qual caso que se destina, que enquadra como consumo pessoal e qual caso que não se enquadra como consumo pessoal. Aqui é interessante. Ou seja, é usuário ou tráfico, né? A gente está querendo entender que agora ele vai se enquadrar como usuário ou como traficante. Pessoal, não é cuidado, não é a quantidade de droga unicamente que será utilizado para definir se é usuário ou droga, não há uma quantidade limite. Primeira coisa, pessoal, se nós temos uma droga que com 1 grama ela causa um efeito muito grande e uma outra droga que com 1 grama causa pouquíssimo efeito, seria irrelevante e muito errôneo, né, a gente colocar a quantidade de droga em si como um valor limite objetivo, um valor fixo. Então, acaba que não se usa justamente porque as drogas elas têm efeitos diferentes. Ótimo, então nós não vamos estabelecer unicamente a quantidade, mas ela é um dos fatores que o juiz vai levar em consideração para decidir se o indivíduo é usuário ou traficante, beleza? Então veja, usuário. Será que é usuário? Primeiro vamos ver a natureza da droga. Se é uma droga que tem um efeito potencial muito grande ou não. Maconha, cocaína, anfetamina, LSD e por aí vai. Segunda condição. Nós vamos avaliar a quantidade de substância apreendida. Aquele cara que está com um carro cheio de maconha,
cara vira e fala, não, é pro meu consumo pessoal. Ô louco, Joe, pro seu consumo pessoal, você tá com uma quantidade enorme de substância apreendida, você vai falar que aquilo é pro seu consumo, nem se você for viver até 80 anos, você não consome aquela porra toda. Então não tem como falar que é pra quantidade, né, específica pro teu consumo aí. Não. O juiz, óbvio, que vai levar em consideração a quantidade que está ali realmente no liame, né, no limite ali entre o usuário e o traficante. Pequenas quantidades, né, indicarão mais ao usuário. Se for uma quantidade excessiva, isso poderá ser enquadrado no tráfico. Ao local. Se lá no local tem balança, papelotes, tesoura, coisas que indicam que tem um tráfico rolando ali, isso vai pesar contra o agente. Condições em que se desenvolveu a ação. Quais são as condições em que se desenvolveu a ação desse indivíduo? Né? Se ele estava com muito dinheiro, como ele estava em um grupo, quais eram essas condições? As circunstâncias sociais e também a conduta e os antecedentes. Pessoal, essas condutas e antecedentes serão levadas em consideração. O indivíduo que foi preso já por tráfico, que foi preso já 5 vezes pelo mesmo delito, obviamente isso vai pesar contra ele. Tá? Então leve em consideração natureza, quantidade, local, condições, em que circunstâncias sociais e pessoais foi apreendido, a conduta desse indivíduo e aos seus antecedentes. Tá? Então tudo isso será levado em consideração. Aí o juiz define, avaliando todas essas condições. É usuário, ponto final. É traficante, ponto final. Mas pode ter casos, pessoal, pode ter casos em que o juiz fica na dúvida. E a grande pergunta é, se ficar na dúvida, o que o juiz faz? A dúvida, a gente vai usar o nome de um princípio que a gente chama princípio indúbio pro réu. O que é princípio indúbio pro réu? É sempre que o juiz ficar na dúvida, ele vai beneficiar o réu. Então, entre usuário e traficante, ele acaba enquadrando o indivíduo como o usuário. Se após levantar todas essas características e ele ainda não tiver dúvidas, o indivíduo responderá como usuário. Beleza? Sobre a prestação de serviço à comunidade, uma das penas previstas ali, né, a segunda pena que a gente viu, ele fala, ela será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo, da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é o seguinte, esses serviços comunitários que ele vai prestar tem que ser ligado ao próprio combate ao usuário de drogas, ao uso de drogas, ao próprio combate à repressão dos traficantes. Então perceba que é interessante fazer um serviço comunitário que vai auxiliar a comunidade como um toda a prevenir o uso de drogas. Então, preferencialmente, ele vai prestar um serviço comunitário relacionado à área de entorpecentes. Mas detalhe, aqui ele deixa bem claro, isso é preferencialmente. Cuidado que sua prova pode trocar essa palavra por exclusivamente. Aí ela quebra as pernas de todo mundo, né? Mas preferencialmente, ele pode fazer em outras áreas também que não sejam relacionadas a drogas. Mas preferencialmente essa pena dele será cumprida em estabelecimentos congêneres ligados à assistência aos usuários de drogas. Show? Vamos lá. Parágrafo 6º, ainda falando sobre o usuário, ele fala o seguinte, para a garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos 1º, 2º e 3º, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo a... Vamos lá. Pessoal, veja bem, aqui não é caso de reincidência. Em reincidência, ele vai realizar as mesmas penas que ele cumpriu lá no começo. As penas, se for reincidente, ele vai cumprir a pena de prestação de serviço à comunidade ou medida educativa. Aqui não é para reincidente, aqui é para caso ele se recuse a realizar alguma das penas ali presentes, daquelas 3 penas presentes que nós falamos. Se ele se recusar, né, praticar serviço à comunidade ou medida educativa, ele irá receber outras 2 penas. Nossa, que pena pesada, o que é uma admoestação verbal? Isso aqui é a famosa bronca, puxão de orelha. De uma estação verbal é chegar e dar um rala nele, né? Fazer ali um pouco de intimidar ele um pouco de dissuasão. Essa é a ideia de uma estação verbal, é uma bronca. Só que perceba que aqui é sucessivamente. São 2 penas, primeiro aplica-se uma, depois a outra. E essa vem primeiro. De uma estação verbal vem primeiro, depois a gente tem aqui a
pena de multa. Beleza? Admoestação verbal e depois multa. A multa, pessoal, nós temos que a multa ela será aplicada por 40 a 100 dias multas. Primeira fase da multa estabelece o número de dias multa e depois o valor. Esse valor poderá ser enquadrado de 1/30 avos até 3 vezes o salário mínimo. Um pouco mais leve até do que está presente lá no Código Penal, beleza? O Código Penal vai até 5 vezes o salário mínimo. Bom, então perceba que no caso dele se recusar, ele irá responder pela admoestação verbal e ou se for sucessivamente, né? Pela admoestação verbal e multa, 40 a 100 dias multas, e pelo valor de 1/30 avos até 3 vezes o valor de salário mínimo. Bom, que é bem importante, o prazo de prescrição. O Estado tem 2 anos para punir esse indivíduo. Se passou 2 anos e o Estado não agiu, prescreve. O que significa isso? Perda do direito estatal em punir aquele indivíduo. Isso é prescrição. Não pode ser feito mais nada após 2 anos. 2 anos é um prazo curtíssimo de prescrição. Nós chegamos a resolver questões sobre isso. 2 anos é um prazo curto de prescrição, onde o Estado perderá o direito de punir esse indivíduo. Beleza? Então, aos crimes de usuário, esse prazo de prescrição de 2 anos. Muito bom, muito bom, muito bom. Chegou a hora da gente brincar. Essa aulinha foi um pouco mais curta, falando só do usuário. Vamos lá responder algumas questões. Instituto OCP, prova de 2019, Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Só um detalhe aqui, pessoal, que eu esqueci de comentar, que eu quero comentar com vocês. Uma das particularidades da lei de drogas é que, imagine a seguinte situação. O indivíduo está lá aportando drogas para o seu consumo pessoal e, de repente, a polícia começa a se aproximar dele, a polícia vê um movimento estranho, uma fumacinha ali, o cara vai e puxa a última tragada da maconha. Sumiu, desapareceu, acabou. Pessoal, a lei de drogas não pune o pretérito. Se não há comprovação material, objeto material, jamais ele poderá ser responsabilizado por aquilo. Ah, mas o policial militar chegou lá, sentiu aquele cheirão de maconha. Cara, como é que você vai levar o cheirão de maconha para fazer análise? Tem jeito, precisa ter uma prova material, precisa ter uma análise química. Então, não pune o pretérito. É a mesma coisa do indivíduo que é pego no antidoping nos esportes. Pô, ele foi pego por uso de cocaína. Vamos punir esse cara? Não pune. Porque a lei de drogas não pune o pretérito. Ele não será responsabilizado por aquilo que já passou. Cuidado com isso daí, viu, pessoal? Só um detalhe. Agora sim, vamos lá para a questão. Pausa o vídeo e responde pra gente. Vamos lá. Considerando o disposto na Lei 11.343, assinale a alternativa correta. Constitui crime punido com pena de reclusão a conduta de oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. A gente não viu isso daqui ainda, vai ser assunto da nossa próxima aula, nós vamos falar desse artigo, mas não é reclusão, é detenção de 6 meses a 1 ano, tá? Só para adiantar aqui para vocês, é detenção de 6 meses a 1 ano. Show? B. A Lei 11.343 não criminaliza a conduta de conduzir em embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Ela criminaliza sim, tá? Então, esse não deixa o item errado, a gente vai ver isso mais pra frente também, tá? Mais adiante, depois do tráfico, que a gente vai começar a ver essas etapas aí. Mas só adiantando, ela criminaliza sim a conduta de você conduzir em embarcação, né, sob efeito de drogas. Isso está presente aqui quando há esse perigo concreto aqui. Quem adquirir para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar poderá ser submetido à pena de prestação de serviço à comunidade. Olha nosso item! Aqui você nem precisava saber dos demais, você precisava saber desse. Ó. Quem adquirir para consumo pessoal, ó, a nossa palavra-chave aqui, consumo pessoal. Show! Sei que eu estou falando do usuário. Mas poderá ser submetido à pena de prestação de serviço à comunidade? Sim. Como poderá receber advertência, como poderá também receber medida educativa. Muito bom, viu, pessoal? Atenção total, é isso aí. Nossa resposta vai ser letra C. Vamos ver as demais. Prescreve em 1 ano a imposição e a execução de pena para quem adquirir para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal? Não, 1 ano também não, né?
Prescreve em 2 anos. Com essa justiça lenta que nós temos, se for 1 ano, aí esquece. O tráfico transnacional de drogas não configura caso de aumento de pena. Configura sim, só que a gente ainda não chegou lá, nós também vamos mostrar isso na próxima aula. Então, configura. E não apenas esse, nós vamos ver outros casos de aumento de pena, também será importantíssimo esse tópico. Vamos lá. Prova do delegado de polícia, o EG, dispõe a Lei 11.343 em seu artigo 28, que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal. Ó, se é artigo 28, eu já sei que está falando de consumo pessoal, está falando de usuário. Drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetida às seguintes penas: advertência, prestação de serviço comunitário, medida educativa e etc. Referida lei dispõe ainda que as penas previstas nos incisos 2 e 3, prestação de serviço comunitário e medida educativa, do caput do referido artigo, serão aplicadas pelo prazo máximo de... Pausa o vídeo e responde. Tenho certeza que você conseguiu matar essa questão. Prova de delegado, hein, pessoal? Aqui a gente mata na nossa resposta. Prazo de 5 meses. E em caso de reincidência, vai para o prazo de 10 meses. Letra B, nossa resposta. Show de bola! Vamos lá para a próxima questão. Questão CESP 2018, prova da Polícia Civil do Maranhão, escrivão de Polícia Civil. Indivíduo não reincidente que semeie para o consumo pessoal plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de produto capaz de causar dependência psíquica se sujeita à penalidade imediata de... Pessoal, vamos lá. Primeiro, vamos que nem o Jack. Agora já dá para ficar aqui no cantinho. Vamos que nem o Jack. Indivíduo não reincidente. Primeira coisa, se ele não é reincidente, o prazo dele não pode ser ampliado, que ele vai cumprir as penas lá. Se é consumo pessoal, artigo 28, nós estamos falando do usuário. Plantas destinadas à preparação de pequena quantidade. Beleza. Qual é a pena que ele está sujeito aqui? Prestação pecuniária? Opa! Admoestação verbal? Não, admoestação verbal só se ele se recusar às penas iniciais. Advertência sobre os efeitos das drogas? Sim. Professor, mas na B está a medida educativa de internação em unidade de tratamento. Ô louco, medida educativa, beleza, mas não é de internação em unidade de tratamento. Por favor, hein? Resposta letra C, advertência sobre os efeitos das drogas. É a pena que ele poderá receber. Questão 4, para a gente fechar nossa aula. IBAD, delegado de Polícia Civil. Quanto à natureza jurídica do artigo 28, que trata do porte de drogas para consumo pessoal, prevalece no Supremo Tribunal Federal o entendimento que houve... olha só, nós discutimos isso, pessoal. Isso é interessantíssimo. Vamos ver aí. O que entende a doutrina majoritária, né? Nós falamos sobre doutrina e jurisprudência nesse sentido, então vamos lá. Eu tenho que sair daqui, senão vocês não vão conseguir ver, né? Quanto à natureza jurídica do artigo 28, vamos ver o entendimento do STF. Houve uma descriminalização formal e transformação em infração de sui generis. Pessoal, primeira coisa, o que é descriminalização formal? É aquela que retira o caráter criminoso do fato, mas não retira do âmbito do direito penal. Então, tira do próprio fato o caráter criminoso, mas não retira do âmbito do direito penal. É diferente, por exemplo, da descriminalização substancial, que é a que afasta o caráter criminoso do fato, ele legaliza totalmente, que ele fica totalmente legalizado. Essa é a descriminalização substancial. Só para complementar, existe uma terceira forma de descriminalização, que é a descriminalização penal. Aí sim você elimina do próprio direito penal, transferindo para outros ramos do direito essa descriminalização. Então, houve uma descriminalização formal, pessoal? Não houve descriminalização, nós falamos sobre isso. Não houve descriminalização, então você já sabia que essa está errada, nem substancial, tá? E aí gira, houve descriminalização? Não. Houve o quê? A doutrina majoritária, eu discordo, mas eu já falei para vocês que tem que seguir o que fala a doutrina majoritária. Houve uma despenalização e manutenção do status de crime. Essa é a nossa resposta do entendimento majoritário. Não houve descriminalização, mas houve sim uma despenalização. Beleza? E aí com isso a gente mata mais essa questão.
fecha com chave de ouro. A gente chega ao final de mais uma aula. Nós temos aí mais 2 aulinhas para a gente matar a lei de drogas. Vamos começar direto no tráfico na próxima aula. Pessoal, espero vocês lá. Obrigado pela paciência. Tchau!